Bom, então nós vimos os principais recursos que nós encontramos aqui na guia Inserir, certo? Caso vocês tenham curiosidade sobre um determinado elemento que não foi visto em aula, vocês podem me enviar uma mensagem, certo? Depois aqui na guia Design, eu tenho esse grupo que é a formatação do documento, onde eu posso selecionar um estilo sugerido aqui pelo Word, certo? E um pouco mais aqui para a direita, eu tenho as opções de inserir uma marca d'água, uma cor de página. Então, vejo que não é a cor somente do texto que vai mudar, é a cor da página inteira. Se eu selecionar aqui alguma cor, tá? Por exemplo, olha só, tá? Fica um efeito bacana, dependendo do tipo de documento que eu estou criando, tá? E essa marca d'água é uma imagem ou um letreiro que muitas vezes a gente percebe num documento de texto, tá? Então, por exemplo, vou clicar aqui neste e ele iria aparecer desta forma, tá? Um exemplo, certo? Eu tenho outras opções aqui, como a gente pode ver. Então, além do exemplo, pode ser um rascunho, né? Ou ainda eu posso personalizar a minha marca d'água colocando o texto que eu desejo. Poderia ser aqui, por exemplo, confidencial. Posso definir também qual é a fonte, qual é o tamanho, ok? E vou clicar aqui em aplicar e em ok. E agora está aqui, como a gente pode ver, certo? E essa última opção aqui são as bordas de página. Então, notem que a borda da página é diferente, ela não vai ser aplicada num texto como foi aplicada aqui nesse exemplo, tá? A borda da página eu vou definir uma única vez e ela vai ser utilizada em todas as páginas do meu documento, independente de quantas páginas eu tiver, tá? Então, vou selecionar aqui uma borda de caixa, tá? Ele vai me mostrar aqui do lado direito a visualização da borda e depois que eu defino qual é o tipo de borda que eu quero, eu posso selecionar o estilo da linha. Eu tenho vários aqui. Por exemplo, vou pegar essa linha dupla e à medida que eu vou selecionando aqui ao lado, ele vai me mostrando, né, como vai ficar a minha borda, tá? Posso alterar a cor da borda. Vamos supor que eu quero um azul, por exemplo. A largura da linha também, né? Então, eu tenho várias opções aqui, é só selecionar uma delas. Eu não vou ajustar, não vou alterar. E aqui embaixo ainda eu tenho uma arte que eu posso aplicar na minha borda. Então, esta arte a gente vai perceber que tem várias imagens, vários desenhos diferentes, tá? É claro que esse tipo de arte eu vou aplicar somente se eu estiver construindo um documento que é bastante informal. Então, é um convite, é um cartãozinho de agradecimento, é um cartãozinho de Natal. Então, veja que eu seleciono a arte aqui, ele me mostra como que iria ficar, né? E se for o caso, é só clicar em OK. Eu vou deixar sem arte, não é o caso nesse nosso documento, tá? E vou clicar em OK. Então, vejo que ele inseriu a borda conforme as especificações que eu informei ali naquela caixa de diálogo, tá? Depois aqui, continuando nas guias, tá? Eu tenho a guia Layout. Aqui na guia Layout, eu tenho algumas informações que são bastante importantes. A primeira delas é com relação às margens do documento, tá? Então, ao clicar aqui, nós podemos ver que tem várias margens sugeridas pelo Word, tá? E aqui, sempre no primeiro momento, ele vai me mostrar a última configuração personalizada, tá? Ou seja, quando eu venho aqui nesta opção de margens personalizadas e defino aqui nessa janela qual que vai ser a medida da minha margem superior e inferior, e depois da margem esquerda e da margem direita, ele vai utilizar isso como a última margem personalizada e vai me mostrar ali no primeiro momento, tá? Bom, margem superior 3, margem inferior 2, esquerda 3 e direita 2. Essas medidas de margem são de acordo com a ABNT, tá? Então,
3322, vou clicar em OK. Agora, quando a gente entrar em imagens novamente, a gente vai poder verificar que ele está me sugerindo essa última margem que eu utilizei, ok? Na sequência aqui eu tenho como alterar a orientação do papel, tá? Normalmente a gente utiliza o papel nesse sentido, que é o sentido vertical, mas dependendo do tipo de texto que eu estou construindo, posso alterar então para o tipo de papel paisagem, tá? Vou desfazer aqui, né? Eu também tenho como ajustar o tamanho da página, então, por padrão, a gente utiliza o tamanho A4, esse é o tamanho normal, mas dependendo do local que eu trabalho, né, eu posso estar utilizando o A5 ou o A3, conforme a minha necessidade, tá? Aqui ao lado eu tenho a opção de inserir colunas no meu documento, tá? Isso é muito útil se eu estou escrevendo um artigo para uma revista ou uma coisa parecida. Então, eu posso escrever o meu texto todo e depois definir que eu quero ele em 2 colunas ou 3, tá? E ao lado aqui eu tenho a questão das quebras, tá? Então, aqui eu tenho a mesma opção de quebra de página que a gente tem lá na guia página inicial. E aqui eu tenho outros tipos de quebra, como por exemplo as quebras de seção, que a gente vai ver posteriormente para que serve, tá? Essa opção de números de linha vai acrescentar, tá? Numeração de linhas em todo o meu documento, tá? Então, talvez se eu estiver trabalhando numa revisão de texto, seria interessante inserir para referenciar qual é a linha que eu estou sugerindo uma alteração, enfim, tá? Vou alterar aqui para nenhum, tá? E aqui embaixo, então, de número de linhas, como a gente pode ver, nós temos a questão da hifenização. Então, veja que, por padrão, né, o hoje, quando chega no final da frase, ele empurra toda a palavra seguinte para a próxima linha, caso ela não caiba na mesma linha, certo? Quando eu utilizo aqui hifenização, ele vai, em vez de ele pegar toda a palavra e colocar na linha seguinte, ele vai acrescentar o hífen para separar as sílabas, como se nós estivéssemos escrevendo manualmente, assim que funciona, tá? Então, é só clicar aqui e ajustar, né, para automático, e ele mesmo vai criar a hifenização para nós, tá?